poliesportivo prefeito João Arno Franz, o Arnão, casa do União Corinthians, que hoje vai ser palco de um grande espetáculo, uma transmissão especial para vocês, cheia de surpresas para esse grande duelo. De um lado, o Ceisque União Corinthians, fazendo uma temporada instável, ora bem, ora não tanto, vem de 2 derrotas após 2 vitórias gigantes no campeonato contra o Franca e o Bauru, aqui diante do seu torcedor, que sempre está prestigiando a sua equipe, sempre está lotando o Arnão, uma torcida apaixonada e apaixonante. Do outro lado, o paulistano, que está quente na competição, são 4 vitórias seguidas, time difícil de ser batido, que veio aqui, viajou de longe, não à toa, quer vencer o jogo hoje aqui, e você vai conferir as emoções no canal oficial do NBB Caixa no YouTube. Então bora nessa, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Otávio Augusto, ao meu lado, Gustavinho Lima, direto de Santa Cruz do Sul. Gustavinho, em loco é mais louco, hein? Totalmente, em loco é mais louco. Boa tarde, Otávio, meu parceiro. Boa tarde a todos os amantes do basquetebol que estão aí em casa. Iniciativa maravilhosa da Liga Nacional de Basquete, proporcionando essa vinda aqui até o Ceisque União Corinthians, nesse ginásio maravilhoso, o ginásio Arnão, que tem muita história. Um time que foi campeão em 1994, jogou final em 96, jogou final em 97 e vem fazendo um bom trabalho no NBB. Como você falou, altos e baixos nessa temporada, tem 50% de aproveitamento, são 12 vitórias e 12 derrotas. Vem mordidos aí com 2 derrotas, né, nos últimos 2 jogos. Conseguiram 2 vitórias importantes em casa, contra a Franca e contra a Bauru, mas aí perderam fora contra a Brasília e contra a Rio Claro. E do outro lado, como você pontuou bem, o paulistano é um dos times mais quentes do momento. O paulistano tem 4 vitórias seguidas, são 7 vitórias nos últimos 10 jogos. A juventude prevalecendo dentro de quadra, muito atleticismo no time aí dirigido pelo coach Demetrios. Uma história interessante hoje pra gente acompanhar. Um time super jovem de um lado, o paulistano, e de outro um time mais experiente, que é o time do União Corinthians. Quem será que vai levar melhor hoje? Bacana demais estar aqui e vai ter mais surpresa, é isso? Vai ter mais surpresa daqui a pouquinho, hein? Destacar aqui o apoio das loterias Caixa, Caixa Econômica Federal, Governo Federal e Comitê Brasileiro de Clubes. Nossa terra tem basquete. Minha terra tem basquete, tem história, tem chuá. As vozes que aqui vibram, não vibram como lá. Nossas quadras têm mais vida, nossa gente mais paixão. Nosso jeito é poesia, tem ginga e conexão. Enquanto o novo for essência, mais vitórias vão chegar. Minha terra tem basquete e aqui é meu lugar. Minha terra tem misturas que eu nunca encontrei por lá. Se cair, não se preocupe, parceiro. Alguém vai te levantar. Nossa gente não desiste e tem sede de ganhar. Onde tem o corre e o suor que escorre, nós também estaremos lá. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Muito bem, voltamos aqui ao vivo, portanto, com uma das grandes surpresas da transmissão de hoje. Ao nosso lado, Guilherme Teichmann, hoje estreando como comentarista aqui direto da terra dele, né? A gente estava trocando um papo bem legal aqui de Santa Cruz do Sul, ele que é criado, jogou pelo União Corinthians. Teichmann, seja muito bem-vindo. Quero primeiro saber sua expectativa para esse jogaço e como que é estar aqui ao vivo fazendo a sua estreia aí em casa, né, Teichmann? Obrigado, Otávio, Gu, boa noite aos ouvintes, internautas aí que estão com a gente. É uma sensação incrível para mim, que desde pequeno vim aqui acompanhar os jogos, joguei aqui, tive a felicidade de fazer minha carreira inteira jogar aqui antes de me aposentar, e agora estar ao lado de vocês, primeira transmissão pelo NBB também, sendo aqui bastante especial, um sentimento muito bacana e uma alegria muito grande de estar aqui hoje. Teichmann é lenda. Eu tive o privilégio de jogar ao lado do Teichmann no meu último ano de carreira, jogando lá no Corinthians. É incrível. E a gente vai falar mais aqui sobre o que mudou no basquete moderno, quais são as visões que o Teichmann enxerga na evolução do basquete, que ele que era um pivô é um pivô dos mais inteligentes que eu já vi jogar basquetebol. O de maior assistência em toda a história do NBB. Vou passar a bola para o nosso repórter Nelson Rebelato. Fala, Nelson! Suas primeiras informações aí direto da quadra aqui no Arnão. Bom, primeiro, legal demais ter vocês aqui com a gente em loco, na quadra, em Santa Cruz do Sul. Isso é bom demais, todo mundo estava esperando por esse momento, inclusive a gente por aqui. Só para lembrar, hoje está um calorão aqui em Santa Cruz do Sul, 33 graus neste momento, sensação térmica de 38, quase 40. À tarde bateu 40 graus, foi muito quente essa tarde. Começa também de um jogo com temperatura alta. Lembrando que é o 12º, o Ceisque União Corinthians contra o 8º colocado. Diferença entre as duas equipes, além dos altos e baixos, são 3 vitórias a mais.
para o paulistano. Também no confronto aqui em Santa Cruz do Sul, são 9 partidas, tem 8 vitórias para o paulistano e apenas uma vitória do Seis União Corinthians. A única vitória do Seis União Corinthians nesse confronto foi justamente na temporada passada, aqui mesmo no Arnão. E o Seis União Corinthians que aposta muito, principalmente nesse fator local, no caldeirão, no apoio da torcida, nesse calor intenso que a torcida faz durante todo o jogo, porque aqui são 9 partidas, apenas uma derrota nessa temporada, jogando aqui no Arnão, perdeu apenas para o Minas. O paulistano, como vocês falaram, também vem de 4 vitórias consecutivas, não perdeu ainda em 2026, então a promessa de um grande jogo. Mas a gente está esperando um pouquinho, porque vai começar em seguidinha, vai ter uma ação muito legal. É a ação que vai apresentar o mascote do Seis União Corinthians. E é uma história que foi lá em 2024 e que trouxe, foi por acaso, foi uma falha na questão da segurança e aí é o que a gente vai ver agora. Em 2025, ele não pediu licença. Sorrateiramente invadiu a quadra, parou o jogo e roubou nosso coração. Rolando. Opa, olha o Doguinho! O Doguinho apareceu. Daí o novo mascote. União Corinthians precisa de um mascote, não precisa mais. O Seis União Corinthians entrou em ação. Resgatamos, cuidamos e garantimos o final feliz que ele merecia. Uma família e um lar cheio de amor. Mas não poderia ficar só por isso. Ele virou parte do time, da torcida, da nossa história. Por isso, nós o eternizamos. O espírito do nosso invasor favorito agora vive no nosso novo mascote. E vem ele aí, o Unicão agora é também o mascote, tem o boneco dele, ele entra em quadra com o cachorro que invadiu o coração de todo mundo, não só o Arnão. Tá aí a apresentação oficial do mascote do União Corinthians, o Unicão, uma história muito bonita que o Nelson antecipou aqui pra gente. Quero mandar um abraço gigantesco pro nosso querido Gerson Júnior, o cara que ao lado de Alana Glauco e de toda a produção ali daquela transmissão... Vou passar a bola rapidinho pro Nelson Rebelato para conversar com os coaches. Vai daí, Nelson. Vamos lá, a gente já está com os técnicos aqui. O Uriarte, primeiro, boa noite. Então, a tua equipe tem vindo de altos e baixos, mas dentro de casa tem sido muito forte. Vem de 2 derrotas. Como é que é trabalhado isso também para manter esse bom momento dentro de casa e pegando um adversário muito forte, que ele não perdeu esse ano, 24 vitórias seguidas? Boa noite. Boa noite. Sí, verdaderamente dentro de casa la temporada es totalmente diferente que fuera de casa. Ganamos jogos verdaderamente importantes y después fuera no podemos consolidar o ser consistente con eso, mas hoje é uma boa oportunidade contra um bom time. Obrigado, bom jogo. Também está conosco aqui o Demetrios Ferraciu. Demetrios, primeiro calorzinho forte hoje para a tua equipe aqui. Bastante, muito calor. Vamos ver se a gente consegue usar isso um pouquinho aí para fazer um bom revezamento, levar vantagem nesse sentido, quem sabe, né? A equipe chegou num nível de exigência que tu esperava para esse começo, para essa retomada, para o segundo turno. Já vem de 4 vitórias consecutivas. Está no nível que tu gostaria? A gente já está ajustando bastante situações aí para a equipe. Os jogadores têm entendido muito a metodologia, porque como mudou muitos jogadores no começo da temporada, aí tem uma época de adaptação. Então a gente ainda teve um momento ainda de muita adaptação de cada um, jogadores e tudo mais. Eu acho que agora, com tudo que a gente já vivenciou no primeiro turno, agora a gente tem bastante conteúdo no sentido de
direcionar bem o que a equipe está precisando. Então, esse começo nós estamos tendo bastante êxito, mas a gente sabe que hoje o desafio é grande, né? Os resultados do União Corinthians por si já mostram o quanto é desafiador vencer aqui, mas é assim que é bom, né? Jogo dessa maneira que fica bom. Maravilha, obrigado, bom jogo. Valeu, obrigado. É isso, os técnicos, as palavras dos técnicos, agora é tudo dentro de quadra. Volto com vocês, meus amigos. Valeu, Nelson Rebelato. Portanto, aí os coaches conversando com o nosso repórter direto da quadra. Vamos então para quem a gente deve ficar de olho no jogo de hoje. Destaques dos dois lados da quadra, começando com os donos da casa. Um cara que vai bem em todos os fundamentos. Ele, Jeremy Matthew Hollowell, 29 anos, natural de Cleveland, Ohio. Terceira temporada dele no NBB Caixa, primeira dele pelo União Corinthians. Recorde pessoal, 26 pontos contra o Flamengo. Ele que lidera o time em rebotes, em assistências e é o segundo em pontuação. Tá aí na tela o Jeremy Hollowell. Do outro lado, o destaque para Guilherme Braga Abreu. Muito bom de bola. O Gui Abreu tem apenas 26 anos. Ele que tem um recorde de pontos do Super 8 em apenas uma partida, 35 pontos contra o rival, o Pinheiros, e o recorde pessoal de pontos dele é justamente contra o União Corinthians em 2023, 10ª temporada dele no NBB Caixa, mesmo sendo muito jovem, natural de Franca, terra do basquetebol no interior de São Paulo. O Gui Abreu, para você ficar de olho, o terceiro do time em pontos. Você viu também as outras estatísticas. E agora uma surpresa aqui para os nossos convidados. Eles não estão sabendo disso não, hein? Vamos colocar na tela. A gente viu destaques, né? A comparação entre Hollowell e o Gui Abreu. E eu vou chamar aqui lendas do NBB, hein? Números de Guilherme Teichmann e Gustavinho Lima. Teichmann com 461 jogos, Gustavinho com 201. O Teichmann jogou muito mais temporadas, são 6 a mais. Agora é o seguinte, o Teichmann, ele era um pivô 5, às vezes 4, né? Só que é um cara que tem uma média de assistência de 3.2, não à toa. Ele é o pivô com mais assistências da história do NBB. E ele é o 5º em rebotes de toda a história. Você tá vendo também a média de pontos, hein? Gustavinho, se defenda, você como armador. Olha, vou começar dizendo, maravilhosa essa homenagem. Demais, agora, hein? tem muitas coisas que não aparecem nas estatísticas. Verdade. Essa era uma das minhas grandes virtudes, né? Assistência de hóquei, assistência que vira uma cesta depois, boas defesas do outro lado, né? Um QI de basquete dentro de quadra. E aí no QI ia ser complicado competir com o Teichmann, porque ele tem um dos melhores QIs de basquete de todos os tempos. E olha aí o Teichmann na 5ª colocação, 2.752 rebotes. Olivinha disparado na frente, tem um troféu com o nome dele, né? Maior reboteiro da história do NBB Caixa, seguido de Alex, Jefferson, o Chilton e o Teichmann fechando o top 5. Top 5 de elite, hein? Lenda. Só tem lenda aqui, hein? Lenda. Otávio. Oi. Fala comigo, Nelson. O Hollowell, ele é o principal pontuador da equipe do Seis União Corinthians. Ele tem 4 duplo-duplos na competição. Ele tem se destacado bastante nos jogos, principalmente dentro de casa, né? Ele tem um triplo-duplo também, né? E um triplo-duplo também. Fez 21 pontos, 13 rebotes e 10 diante do Cruzeiro, assistências exatamente. contra o Cruzeiro. É um cara que subiu bastante de produtividade, vestindo a camisa do Minas na temporada passada, 10,4 pontos de média. Está pontuando acima dos 15 pontos nessa temporada, realmente jogando muita bola. E melhor índice de assistências, como chamou a atenção o Teichmann aí, 3,8 assistências por jogo. O ataque do Seis União Corinthians parte muito desse 1 contra 1 dele no poste baixo. Então, se vem a dobra, ele dá um passe, uma assistência, se não, ele vai forçando, ganhando espaço e fazendo essa bola de 1 contra 1 que ele vai muito bem. Fim de segundo quarto, 39 para o paulistano de virada. Vence o segundo período por 22-11. O Seis que União Corinthians tem 32. Nosso intervalo, gente, está recheado de atrações, está recheado igual bolinho de mamãe. Vamos ter aqui muito o que falar. A gente vai falar bastante também sobre o que foi esse primeiro tempo de partida. Vamos com o nosso repórter Nelson Rebelato trazendo as entrevistas direto da quadra, né, Nelson? É isso. Tá, já estão comigo aqui o Veríssimo. O Veríssimo começou muito quente. É um jogo do Seis União Corinthians encaixado, mas aí no segundo período a coisa desandou um pouquinho. Que avaliação que dá para fazer do primeiro também para o segundo, porque foi a diferença nesse segundo período foi 11 a 22. Boa noite. Então, como você falou, a gente começou muito bem. A gente começou com uma intensidade forte, conseguimos achar algumas bolas. Porém, quando eles se ajustaram numa zona, a gente se
se precipitou em alguns ataques. Eu acho que tem que ter paciência para a gente achar essa bola, para forçar eles voltarem a homem. É isso, é aumentar a intensidade, garantir mais os rebotes defensivos. É isso, vamos voltar melhor. Obrigado. Também está comigo aqui o Stuart. Stuart, boa noite. Falei com o Veríssimo, o primeiro, o 6 que o Corinthians estava um pouco mais encaixado, mas o segundo período melhorou. O Paulistano entrou no jogo, encaixou a marcação, o ataque também ficou mais fluido. Dá para dizer que é mais ou menos por aí essa avaliação nesse primeiro tempo? Boa noite. A gente sabe da qualidade do time deles, ainda mais quando eles jogam em casa, então a gente sabia que eles iam vir com energia. A gente entrou um pouco abaixo, mas ao longo do jogo a gente conseguiu se achar dentro do jogo, na defesa, no ataque. Conseguimos abrir uma vantagem agora para o intervalo. Agora é voltar a se focar aí para esse segundo tempo, fazer um terceiro quarto firme para a gente conseguir abrir essa vantagem. Tá 100%? Dá para jogar mais tempo? Dá para jogar. É isso. As feras dentro de quadra e a gente tem muita surpresa para hoje ainda. Eu vou chamar o nosso repórter Nelson Rebelato. A gente vai falar bastante aqui sobre o primeiro tempo de jogo, porque ele tá com convidados especiais. É isso mesmo, Nelson? É isso, Otávio. Eu tô com um convidado muito especial. Aliás, é o destaque desse primeiro tempo, porque ele foi apresentado para todo mundo como mascote. Tá aqui a família, os Torres do Unicão. O pessoal chama ele de Nico, para não tirar o nome e tal, né, para manter o Unicão. Tá aqui comigo o Miguel Madsen, que é o tutor, e a Tainá Lopes, que são os tutores que adotaram o Unicão, o mascote do 6 Corinthians. E tem um detalhe, eu falei que era 2024 que ele entrou em quadra, não, foi em 2025. Aí houve uma campanha para ele ser adotado. Tá aqui, eu tô com o Miguel. Miguel, primeiro, é a primeira vez que tu tá no ginásio para acompanhar o 6 Corinthians? Primeira vez que eu vou no jogo de basquete. Primeira vez. E o que tu tá achando? Sensacional, a energia do pessoal, é maravilhoso estar aqui. Agora me diz como é que tem sido a adaptação com o Unicão. Vocês estão há meses, né? Questão de meses. Não faz 2 meses que a gente está com ele. A gente pegou principalmente para ele se adaptar a uma nossa outra cadela e a adaptação dele está maravilhosa. Ele se adaptou bastante com nossos gatos, com o nosso cachorro, está muito bem. Tá em casa. Tainá, ele virou símbolo. Agora vocês também sabem da importância dele, né? E dessa representatividade que ele tem, tanto que virou um mascote. Tem até um boneco agora, o do Unicão. Como é que é pra vocês também isso aí? Pra gente é gratificante, né? Como eu posso dizer, a gente fica muito feliz, assim, porque até pela questão de adoção, né? Como ele veio, porque a questão dele, e que nem a gente sempre, a nossa também, que a gente já tem, é adotada, então a gente sempre reforça. Eu, principalmente, amo animal. Sou apaixonada por animal, então quando eles têm essa representatividade, assim, eu fico, sabe, eu fico feliz, realmente feliz com isso. Maravilha. E, né? Maravilha. Vou agradecer a vocês e lembrar, né, que o Unicão, ele passou também, ele foi, antes de ser adotado, ele ficou com um adestrador, o Paulinho, aqui de Santa Cruz do Sul. E aí, tá aqui, o mascote agora, passando um calorzinho, Lucas, obrigado. Sejam muito felizes com o Unicão, porque a adoção é muito importante. Valeu. É aí contigo, Otávio. Vamos só com o nosso repórter Nelson Rebelato. Daqui a pouco o Tachman fala também. Vai lá, Nelson. Vamos lá, Otávio. Eu tô aqui com o Barnes. Falar um pouquinho desse jogo em que o primeiro tempo, o primeiro período do 6 Corinthians foi muito bom. Mas o restante da partida a equipe não encontrou mais a marcação, né, com relação ao Paulistano, que o Paulistano apresentou em jogo. Onde é que passa essa derrota dentro de casa? Boa noite. Boa noite. Honestamente, eu não acho nós jogo muito bom no primeiro período também. Nós não defendemos muito mal hoje, muito mal. Por nós de ganhar jogos assim, difícil assim, em casa, fora de casa, nós precisamos defender melhor. Ofensivo, os jogos não ficam bom. Esse aconteceu, mas nós precisamos melhorar a defesa. Em volta contra Pinheiros, jogo duro contra eles e tentar ganhar lá. A questão da dificuldade também de marcar pontos, de passar pela defesa do Paulistano, faltou um pouco mais de encaixe. O que faltou para vocês conseguirem um pouco mais de ter uma liberdade mais para atacar? Não, eu acho que nós só precisamos comunicar um pouco mais, né? Em basquete, na defesa, quando você não comunicar, coisas aconteceu e depois esse parece uma bola de neve. Esse já fica mais grande, mais difícil, e aí sem um ritmo. O Paulistano jogou bem hoje,
mas igual, nós temos mente curto. Precisa ter jogo sexta-feira contra Pinheiros e vai proteger a casa e ganhar contra eles. Maravilha, obrigado. Isso, o Neyton Barnes, está aqui também o Gui Abreu, que fez um grande jogo. Gui, primeiro parabéns pela vitória. A equipe conseguiu controlar a partir do segundo período muito bem, né? Conseguiu encaixar a marcação também. Por onde passa essa vitória do paulistano? Não, primeiramente, boa noite. Eu acredito que a intensidade nossa está muito boa. A gente, apesar de ter tido um começo ruim, a gente estava com boas decisões no ataque, mas a bola não estava caindo. A partir do momento que a gente continuou nesse foco, continuou fazendo as coisas que a gente combinou na parte tática, a gente conseguiu ter uma vantagem em dominar o jogo. E isso foi fundamental para que a gente saísse com a vitória aqui, que é um dos lugares mais difíceis de jogar aqui no NBB. Legal, obrigado, parabéns pela vitória. Valeu. É isso. Paulistano sobe a serra, vai jogar contra o Caxias Basquete, e o Pinheiros, que jogou contra o Caxias essa noite, vem pra cá. Sexta-feira tem muito NBB ainda pela frente, meus amigos.